Olá, irmãos e irmãs, paz de Cristo Jesus, Deus abençoe a sua vida. Vamos dar prosseguimento então aos estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. O último estudo foi ministrado pelo presbítero Anderson e ele fez uma introdução ao livro do profeta Isaías. Na verdade, se você observar bem, ele fez um apanhado sobre o movimento profetista, né? Ele falou algumas coisas que são muito relevantes para que a gente consiga entender o contexto em que os profetas exerceram os seus ministérios, né? E inclusive uma coisa que eu achei muito interessante que o presbítero Anderson citou e frisou foi a relação do Evangelho de Mateus com os profetas, tendo em vista que Mateus foi escrito para judeus e os judeus esperavam por um Messias que havia sido profetizado, né? Havia sido anunciado também pelos profetas. Então essa questão de Mateus sempre ficar citando algum dos profetas é uma coisa que dá muito peso para que um judeu possa comparar a pessoa de Jesus, os fatos narrados por ele, né, que aconteceram na vida de Jesus, e associá-lo com o Messias que havia sido prometido desde o livro do Gênesis. Então o movimento profetista foi algo muito importante, não apenas para a nação israelense, né, mas até porque não era apenas em Israel que havia profetas, né, o movimento de profetas já havia bem antes dessas narrativas e em outras nações também. Essa é uma questão mais histórica. O que importa para a gente são aquelas profecias, aqueles textos que estão na Bíblia Sagrada, que é o que vai dizer respeito à nossa fé. E ele falou sobre Isaías. Na realidade, Isaías foi o profeta mais citado no Evangelho de Mateus do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. O mais citado, sem sombra de dúvidas, foi o livro do profeta Isaías, né? Tem umas curiosidades interessantes aqui, homiléticas, né? Com relação ao livro de Isaías, que fazem com que ele se pareça, como dizem alguns estudiosos, como se fosse um microcosmo, esse termo que é muito usado, microcosmo da Bíblia, né? O que seria isso? Isaías teria uma organização muito parecida com o restante da Bíblia toda, e ele seria a Bíblia do Antigo Testamento, segundo esse ponto de vista, né? Não é algo um pouco precipitado de se afirmar, mas não deixa de ser uma curiosidade interessante. Eu vou falar para você aqui só para você ter uma noção. Por exemplo, a Bíblia tem um total de 66 livros, né? Isaías, por sua vez, tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao 39, né, do livro do profeta Isaías, ele vai falar sobre a aliança de Deus com o seu povo. Da mesma forma que a Bíblia tem o Antigo Testamento, que fala sobre a aliança de Deus com Israel, também 39 livros. Na segunda parte do livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, ele vai falar sobre o servo, né, o Messias, aquele que seria o Messias prometido. Da mesma forma que a Bíblia, a segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento, que vai falar sobre Jesus, né? E por último, o último livro da Bíblia, né, que é o livro do Apocalipse, ele vai falar sobre o novo céu, a nova terra, né, o porvir, que aguarda aqueles que serão salvos por Jesus. Semelhantemente, os dois últimos capítulos do livro de Isaías também falam sobre o novo céu e a nova terra. Então são aí algumas curiosidades, né, que você encontra no livro do profeta Isaías, comparando com a totalidade da Bíblia. Vale observar também que é o maior livro do Antigo Testamento. Isaías é considerado o profeta maior, não porque ele fosse maior do que os outros em termos de grandeza, mas porque o seu período de ministério foi um período relativamente grande, né? Isaías, ele exerceu o ministério dele como profeta por aproximadamente 64 anos. Tem mais de interessante aqui para a gente falar, né? Isaías, ele
ele foi o profeta chamado de profeta messiânico, porque a boa parte do seu livro tem muita narrativa, tem coisas históricas, mas boa parte do seu livro vai falar sobre o Messias, sobre Jesus, né? Quem era Isaías? E aí ele se identifica como sendo filho de Amós. E esse Amós não é o profeta Amós da Bíblia, mas é um Amós que era da família real, conforme já foi dito na semana passada, né? Era um parente da família real do rei Uzias. No capítulo 8, verso 3, você vai ver uma citação da esposa de Isaías, e ela ali é chamada de a profetisa, né? Ou por ela ser esposa do profeta, como tem algumas irmãs aí, né, que são às vezes esposa de pastor, o povo chama de pastora. Pode ser que ela tenha sido chamada de profetisa por ser esposa de um grande profeta, mas também é possível que ela realmente tenha profetizado no seu tempo. Tá? O fato é que não há nenhum registro de alguma profecia que tenha sido entregue, né, apresentada, narrada por ela, pela esposa de Isaías, mas há de se considerar que com certeza era uma grande mulher de Deus, senão não teria sido de forma nenhuma, se ela não fosse muito importante, muito influente, ela não seria de maneira nenhuma citada numa narrativa de um livro do Antigo Testamento. O ministério de Isaías começa a partir de uma visão, mas essa visão que está lá no capítulo 6, no verso 1, né, que diz assim, deixa eu olhar aqui a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 os pés e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As abas do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías começa a sua vocação ministerial dessa maneira, né? Tendo uma visão que ele mesmo não esperava. Por que ele não esperava? Porque ele era um homem que se considerava indigno, né, de ser sequer chamado por Deus para falar em seu nome, né? O profeta é aquele que fala em nome em nome, no caso, do Deus de Israel. Então ele entra em crise, ele entra em desespero, porque ele sabe do seu pecado, conhece a sua maldade, e ele vai falar lá no capítulo 6, no verso 5, ele disse assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele achou ali que se ele estava vendo Deus naquele momento era para ser fulminado, ele não esperava de maneira nenhuma que Deus fosse chamar um homem desbocado, né? Podemos até usar esse termo, um homem que falava coisas que não se deve, falava coisas impróprias. Então ele achou que Deus ia fulminá-lo naquele momento. Na realidade, Deus estava mostrando para ele que, apesar dele ser quem ele era, né, Deus o estava vocacionando e chamando pela sua graça, né, fazendo por Isaías aquilo que ele não merecia, pela sua graça, para que ele saísse daquela condição de vida de pecado e passasse a ser um homem muito importante na sua nação, Reino do Sul, Reino de Judá. Naquele tempo o reino tinha sido há poucos anos antes dividido após a morte de Salomão, né? Então o reino passou a ficar 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. Não tinha se passado muitos anos quando Deus então chama Isaías. Mas por que Deus chama Isaías no meio de tudo isso, né? Por que Deus pinça Isaías do meio daquele monte de pecador, escolhe um pecador de tantos, né? E porque logo ele, para que Deus de fato chamou? Para a gente entender por que Deus chamou Isaías, a gente tem que entender o contexto no qual ele estava vivendo, né? E o contexto está muito claro lá no verso 1 do capítulo 1, quando ele diz, né? Aliás, no capítulo 6, verso 1, desculpe, né? Ele foi chamado no ano da morte
do rei Uzias. Então, a morte do rei Uzias tem muito a ver com o chamado ministerial de Isaías. O rei Uzias foi alguém muito importante. Você precisa entender a importância que teve o rei Uzias para Judá. Israel não, era Judá, Reino do Sul. E quando você entender e você ver a morte dele, as causas da sua morte estão relatadas lá no segundo livro dos Reis, capítulos 14, mas a narrativa mais completa está em segundo livro das Crônicas 26. Todo o capítulo 26 vai falar sobre o início do reinado de Uzias até a sua morte. Uzias começou bem. Uzias começou da maneira certa, começou temendo a Deus, né? E ele foi alguém muito importante. Então vamos falar um pouquinho sobre Uzias para que você consiga entender a vocação de Isaías e o motivo pelo qual Deus chama Isaías. Então vamos lá. Uzias, ele reina entre os anos 792 e 740 a.C. Era filho de Amazias. Nesse tempo, o rei do Reino do Norte era Jeroboão II. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que eles vivenciaram, Uzias no sul e Jeroboão II no norte. Foram os reis, que exerceram o reinado mais próspero desde Salomão. Desde que Salomão morreu, não houve ninguém que fosse tão próspero, tão bem sucedido quanto Uzias no sul, Jeroboão II no norte. Tá bom? Então ele começa então o seu reinado fazendo tudo direitinho, tudo certinho, como deveria fazer, né? Uzias, o seu nome significa ajudado por Deus, aliás, fortalecido por Deus. Aliás, é isso mesmo, fortalecido por Deus, né? E a gente vai entender, à medida que a gente observar o reinado dele, o quanto Deus o ajudou. Apesar dele ter começado seu reinado bem e terminado mal, mas Deus ajudou muito esse homem. Então, Uzias foi alguém muito importante, só que a maioria das pessoas só sabe o nome de Uzias porque vê o capítulo 6, verso 1 de Isaías, e sabe que Isaías começou a reinar, quer dizer, começou a profetizar no reino da morte de Uzias. Então, boa parte das pessoas não sabe exatamente quem foi Uzias. Então, eu vou falar para você agora quem foi Uzias, qual a importância de Uzias, para que você possa entender, conforme a gente está combinando aqui, a importância e as razões do ministério de Isaías. Então, Uzias, ele foi um homem que ele reformou as defesas de Judá, Reino do Sul. Por que ele fez isso? Porque o seu pai havia cometido algumas falhas que tinham enfraquecido os exércitos de Judá. Então, Judá estava muito vulnerável, e a qualquer momento que o inimigo pudesse entrar, e futuramente isso acaba acontecendo, mas não por causa de Uzias, mas a função dele enquanto rei, ele fez. Ele percebeu que Judá estava vulnerável, estava enfraquecido, então ele começa a investir em tecnologia e em novos armamentos para que, primeiramente, a sua nação, Reino do Sul, tivesse condições de se defender contra um possível inimigo que tentasse invadir as suas terras, Então, o que ele fez além disso? Ele trabalhou fortemente a construção, a instalação de algumas indústrias. Ele abriu as portas da rota comercial de Judá. Judá passou a ser uma cidade importante comercialmente. Por quê? Porque ele facilitou, a indústria e o comércio. Ele investiu também na agropecuária, ele fortaleceu a criação de gado, de animais, o plantio. Então você vê que Uzias era um homem que começou a trabalhar muito pela sua nação. E isso fazia com que as pessoas começassem a prosperar, na sua nação a partir do fruto do seu próprio trabalho. Além disso, ele teve algumas vitórias aí, ele prevalecia contra os filisteus, um dos maiores inimigos de Israel e de Judá
de todos os tempos eram os filisteus, né? Era aquele rival que dava a sua vida para matar o inimigo, né? Arriscava a sua vida em prol da morte de judeu, de israelita, né? Então, ele prevalecia algumas vezes contra os filisteus. Além dos filisteus, tinha um povo chamado Amonitas. Não sei se você conhece Amon e Moabe, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Também eram inimigos ferozes de Israel. O que ele fez? Ele conseguiu de tal maneira prevalecer contra os amonitas que os amonitas passaram a pagar tributo para ajudar. Ou seja, ele era um rei o seu poder militar, bélico, era muito bem sucedido. E ele chegou a ser tão importante na sua geração que a sua fama chegou até o Egito. Ele foi respeitado até mesmo pelo Egito e pelo seu povo. Além do seu povo prosperar, né, a Bíblia diz que ele era um homem que não se corrompia, né? Até então, né, ele começou bem. Ele não se corrompia, ele não se deixava se vender como seu pai, né, como alguns dos seus antecessores que faziam o que era mal perante o Senhor. Uzias não. Uzias era um homem que tinha, né, um certo temor a Deus, né? Ele era um admirador do sacerdote Zacarias, tá bom? Não é o profeta Zacarias, não. O profeta Zacarias vai ser de outro tempo, lá do tempo do exílio da Babilônia, mais para frente, tá? Mas aqui não, aqui está falando de um tempo anterior. E havia um sacerdote também chamado Zacarias, em quem Uzias normalmente costumava se espelhar. Só que ele, dado o momento, vai dizer o texto lá de segundo Crônicas, que ele se exalta e por causa da sua arrogância, ele comete um grave erro, né? Ele entra no templo para oferecer incenso ao Senhor. Olha que absurdo. Se você não conhece bem esse contexto, isso era proibido para quem não fosse sacerdote descendente da tribo de Levi. Então Uzias tem a ousadia de entrar no templo do Senhor e vai oferecer sacrifício. Só que quando ele chega lá, ele dá de cara com os sacerdotes. Os sacerdotes então se chocam com ele, batem de frente com ele. Não, que isso, você não pode fazer isso não. Então eles resistem mesmo a Uzias, né? E um deles fala para ele o seguinte: olha, sai daqui, porque isso que você está fazendo não é a honra perante o Senhor, sabe? Ele reprova mesmo a atitude dele. E ele fica com raiva, diz a Bíblia que ele se ira. Por quê? Porque afinal de contas ele era o rei. Então ele achava que, sendo rei, ele era soberano, podia fazer o que ele quisesse. E quando ele se ira contra os sacerdotes, a Bíblia diz que na mesma hora nasce uma lepra no meio da testa dele. Olha que interessante, né? O sacerdote, naquele tempo, ele usava um negocinho na testa chamado filactério. Você botar aí nos sites de busca, você vai digita a palavra filactério que você vai ver a imagem de um sacerdote com uma caixinha aqui amarrada, uma cordinha para trás. Dentro daquela caixinha tinha alguns textos bíblicos, tá? Isso está lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, no texto que a gente conhece como Shema. Shema é o texto que orienta os pais a ensinar e a inculcar mesmo na cabeça dos filhos a palavra de Deus, né? Isso era representado pelos filactérios, né? E não é apenas na testa, mas na testa dos judeus. Enquanto na testa dos sacerdotes tinha um filactério, na testa de Uzias, que não era sacerdote, nasce uma lepra. Então aqueles sacerdotes entram em desespero por um lado, porque eles estão vendo que agora tem um leproso ali dentro que nem ali podia ficar mais, né? Nem perto dele poderia ficar mais. E da mesma forma, ele mesmo, ele também entra em desespero, porque ele vê que Deus estava punindo ele. Então os sacerdotes expulsam ele de lá, né? E ele vai e tem que se afastar. E por causa da sua doença, ele é excluído do templo e excluído também do reino. Ele não pode permanecer no reino. E aí ele perde a gestão do reino para o seu filho, né? Jotão. Você viu lá, né? No capítulo 6 estava dizendo que no capítulo 1 diz que Isaías, filho de Amós, ele reina ele profetiza nos dias de Uzias e Jotão, né? Uzias sai e entra Jotão. Alguns estudiosos dizem que ele continua sendo
um cogestor, que na verdade o seu filho Jotão passa a assumir o reino, mas ele fica por trás dando as coordenadas para que seu filho, como ele não tinha morrido ainda era novo relativamente, então para que seu filho não cometesse alguns erros. Só que ele é obrigado a ficar isolado e morar numa casa isolada por causa da lepra que ele adquiriu, por ter ousado entrar no templo do Senhor para tentar oferecer incenso, coisa que ele não conseguiu, porque ele foi dali expulso. Ele adoece, aquela doença dele não é curada, Deus não cura ele, e ele morre daquela doença. Então, no ano que ele morre, causa-se um escândalo muito grande, uma dor muito grande, porque apesar dele ter cometido essa falha, ele era um homem muito amado, porque as pessoas tinham uma dívida de gratidão com ele por causa das suas prosperidades. Então o luto durou muito tempo em Judá por causa da morte de Uzias. Então, para que o povo se calasse e entendesse que a punição dele, apesar dele ter feito um monte de coisa certa, mas a punição dele não era injusta, não era um exagero da parte de Deus, então Deus levanta um profeta do meio de todos aqueles pecadores tão errados quanto Uzias. Deus levanta Isaías no ano da morte do rei Uzias. Para quê? Para que ele enxergasse. Deus então abre os olhos dele, né? Essa visão que ele tem aqui no capítulo 6, que assusta, deixa ele preocupado, é para que ele passe a ver quem seria o único que poderia exercer as funções tanto de sacerdote quanto de rei. Então, por isso que Deus levanta Isaías, para que ele veja Jesus. Obviamente ele não sabia que era Jesus, mas ele vai falar, vai ser o profeta que vai falar a respeito do Messias. E quando o Messias viesse, aí sim, né, Judá, Israel seriam unificados. Você vai ver isso também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, né, aquele texto que você fala, que você vê lá sobre o vale de ossos secos, né, que Deus manda Ezequiel caminhar sobre aqueles ossos. A próxima perícope, Deus vai falar para ele que o povo que estava dividido um dia seria unido quando esse Messias viesse. Então, quando esse Messias viesse, ele iria tanto unificar o seu povo, quanto exercer as funções de sacerdote e de rei. Nós sabemos, obviamente, né, que isso não se aplica a Israel enquanto nação, porque Paulo vai dizer que em Cristo não há nem judeu, nem grego, todos são iguais, todos os povos são iguais perante o Senhor, todos igualmente comprados pelo sangue de Jesus, e ele sim é o rei, o sacerdote, e essa foi a razão pela qual Deus chama Isaías e mostra para ele o templo, o próprio Deus assentado no templo, e a partir daí ele vai ter uma série de visões e vai enxergar quem é Jesus. Na próxima ocasião, nós vamos estudar sobre o rei Jotão. Na próxima ocasião, obviamente, que me caiba trazer o estudo. Eu prometo dar sequência nesse estudo, já que nós já falamos do rei Uzias. O próximo rei que fez parte da gestão profética de Isaías foi o rei Jotão, filho de Uzias, e nós falaremos sobre ele numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.